É Rodox. Ah, ele acabou de entrar aqui, ó. Pedir a solicitação. Deixa eu aceitar. Eu não sei por que que não tá indo, Rodox. Tô pedindo aqui a tua solicitação. Aí, apareceu agora. Vou esperar conectar. Fala, ser de luz, tudo bom? E aí, Fabrício? Beleza? Beleza? E você? Deu certo agora? Cara, só pra gente ver aqui, o pessoal tá escutando tanto eu como ele, dá só um feedback aí pra gente prosseguir, só pra testar o áudio, pra ver se tá tudo certo aqui. Tá me ouvindo bem aí, Eu tô Fabrício? ouvindo bem você, a imagem também tá boa. Você tá me ouvindo bem também? Perfeito. Rodox, eu queria primeiramente agradecer o teu convite. Eu posso dizer com toda certeza que é um cara totalmente humilde. Assim que eu mandei a mensagem ali de solicitação para uma live, o cara atendeu de prontamente, um cara humilde, um cara bacana, um cara show de bola. Eu, antes de tudo, eu sou teu fã, já maratonei todos os seus vídeos, sou fã desde o início, né, onde tudo aconteceu. E eu só quero agradecer aí pela oportunidade que você está dando hoje de poder falar um pouco sobre o teu trabalho e divulgar um pouco sobre a espiritualidade de um modo geral para os nossos seguidores. Legal, Fabrício. Prazerzaço falar contigo. Acompanho o trabalho de vocês aí. Sou fã também do Instagram de vocês, né? Sempre que eu posso, eu compartilho alguma coisa de vocês. É uma honra, cara, estar aqui falando com vocês, não só com você, mas também com o seu público. Dividir, compartilhar um pouco da minha experiência com o trabalho que eu realizo aqui no YouTube, né? Como todos sabem, eu tenho muita simpatia, né? Tenho muita ressonância com o Espiritismo. O Espiritismo, para mim, é uma base muito fortalecida em todos os estudos que eu já fiz. O Espiritismo me deu uma centrada, né? Então, eu acompanho bastante conteúdo de vocês também, gosto. E é um prazer estar aqui, cara. Fico à disposição para a gente trocar essa ideia aí e trocar essa experiência também. Bacana, cara, eu que agradeço. Para quem quer conhecer o trabalho do Rodox, ele tá nas mídias sociais aí como um tudo, tá em TikTok já com 974 mil curtidas, né? Os vídeos aí viralizam. Volta e meia, quando eu tô ali no TikTok, sempre tá aparecendo algo teu. YouTube já tá com 524 mil seguidores, né? Tá estouradaço aí nas Graças mídias a Deus. sociais. Para quem não conhece, o Rodox, ele é um pesquisador espiritual, né? Um pesquisador paranormal. Ele tem uma equipe, né, que o auxilia, sobretudo, principalmente a mentora Sara Bastos, a quem eu também agradeço a oportunidade, o tanto que eu enchi o saco do meu mentor para conversar com ela, para ela deixar, foi louco, assim, sabe? Mas uma pessoa muito amável, né? Nos vídeos a gente pode observar aí, quando a gente for falar um pouquinho mais para frente, que é uma mentora muito amável, mas também quando ela precisa ser firme em determinados momentos, ela é muito firme, né? Então, Rodox realiza, Firme. então, Rodox realiza esse trabalho, né, de pesquisa espiritual. Eu, particularmente, eu conheci o Rodox quando eu vi uma matéria do Chico Xavier, aonde ele fez uma previsão. Para quem não sabe, muito das previsões do Chico Xavier aconteceram, né, e estão acontecendo, aonde ele fez uma previsão que, em um futuro muito breve, a gente poderia ter na nossa casa aparelhos de comunicação no qual a gente poderia comunicar, né, com os nossos entes queridos do outro lado. Então, Rodox, para iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Mais para frente a gente também vai falar do termo hipercontato, que foi um termo que surgiu no seu canal, mas a princípio eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o teu trabalho. É, essa entrevista que você viu aí, acho que foi uma entrevista que eu fiz no meu canal com o Geraldo Lemos Neto, né? Isso mesmo. Em que o Geraldinho revelou para a gente lá nessa entrevista que na década de 80, o Chico Xavier disse a ele, Geraldo, mais ou menos por volta de 2055, da década de 50, toda a família brasileira poderá conversar com os seus mortos, com os espíritos. Aí Geraldinho fala, mas como assim? Aí ele falou, vai ter um aparelho. Aí diz que ele fez com o gesto com as mãos, assim, com os dedos, Uhum. que assemelha-se com um tablet, né?
uma parada assim, mais ou menos. Aí ele disse que poderemos, chegará ao ponto de não só ouvir, mas também ver os espíritos de alguma forma, né? E, e a gente já tem a transcomunicação instrumental, né, que surgiu aí por volta de 1950, 57, se não me engano, com um senhor lá na Europa usando um gravador ainda de rolo de fita, tentando gravar os passarinhos, os pássaros na natureza. Começaram a aparecer vozes nessas gravações dele. Ele morava no meio do mato, não tinha mais ninguém ali enquanto ele fazia essas gravações. Eu esqueci o nome dele agora, viu? Mas eu tenho no canal um estudo sobre esse cara aí que deu início ao trabalho de transcomunicação instrumental, que ainda não tinha esse nome. Então começaram a aparecer essas vozes e ele achou muito estranho, que era para aparecer somente o canto dos pássaros, né? A natureza. E ele começou a interagir, ele fazia perguntas, gravava e as vozes respondiam. Aí um dia ele perguntou, mas quem é que está falando aí? Quem que está falando comigo? E as vozes, em uma gravação, disseram, nós somos os mortos, somos seres inteligentes e estamos entrando em contato com você. Então, Xavier fez uma previsão que está dentro da regeneração, né? Na transição planetária, quando nós teremos já um início muito mais percebido, né? Na década de 50, e falou também que seria um fabricante de televisão que iria, por acaso, descobrir essa sintonia com o mundo dos espíritos, né? Eu, Rodolfo, sou... Rodox é apelido, né? Acabou se tornando nome do canal, mas eu, particularmente, eu me interesso por espiritualidade desde que eu sou muito criança, assim, desde que eu me conheço por gente mesmo, ser humano. Eu indagava minha mãe, meu pai, mais a minha mãe, né? Tipo, o que é o céu? O que tem depois do céu? Quem é Deus? Por que eu estou aqui? Por que o ser humano existe? Por que os animais existem? Fazia essas perguntas pertinentes a uma criança curiosa mesmo. Mas o fato é que não era somente curiosidade, né? Eu tinha sempre uma sensibilidade, desde muito criança, a compreender e me interessar por aquilo que está além da matéria. Sempre me interessei pelos assuntos espiritualistas, passei por diversas religiões, respeito todas elas. Eu acho que cada religião tem algo a acrescentar de acordo com os limites, né, daqueles que procuram uma entidade religiosa para congregar, se conectar a Deus, ao divino, à fraternidade, né? Então, eu, particularmente, eu me considero sincretista, mas passei por diversas religiões, fui batizado em várias religiões. E o espiritismo, quando eu começo a frequentar a Federação Espírita aqui no centro de São Paulo, por volta de 2002, 2003, me aguçou muito o interesse pelos estudos espirituais e me deu muitas respostas, né? Respostas que para mim eram pertinentes e me tranquilizava. Dizia, olha, isso é muito coerente, né? Então, eu tive uma jornada de aprendizado de forma autônoma, né, independente, me considero um espiritualista independente, mas tive ali o catolicismo, a igreja evangélica que eu fui batizado e também o espiritismo como base da minha religiosidade interna. Hoje eu busco essa religiosidade de uma forma mais através do autoconhecimento. Em 2010,
eu comecei a assistir um programa chamado Ghost Hunters, que é um programa americano, Muito bom. Caçadores de Fantasmas, um programa que ficou durante muitos anos com esse nome. Deve existir ainda em alguma emissora, mas eu lembro que eu assistia, se não me engano, no Sci-Fi, uma coisa assim. Os Caçadores de Fantasmas, né? No estilo americano lá, que eram pessoas civis que não entendiam nada de espiritualidade, não precisava, mas eles faziam investigações, né, paranormais. Isso nos Estados Unidos é um assunto bem comum, natural e respeitado, né? Nós estamos conquistando isso aqui ainda no Brasil. Hoje, diversos canais, diversas pessoas se propõem a fazer esse tipo de conteúdo e acredito que nós estamos mudando a moral desse tipo de conteúdo aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos é muito respeitado e eu era fascinado, cara, em ver aqueles caras em locais assombrados por fenômenos sobrenaturais, sem explicações, e ficavam sozinhos nas casas ou nos hospitais, no manicômio. Dormiam Você lá, né? conhece, né? Você assistiu. Dormiam lá, inclusive, muitas vezes, né? Dormiam, É. dormiam, passavam noite, né? Eu ficava fascinado com aquilo, cara. Eu falava, nossa, como eu tenho vontade de fazer isso também, cara. Chegava a brilhar os olhos assim vendo aquilo, né? Nunca passou pela minha cabeça que eu faria algo nesse sentido, mesmo porque eu sabia que exigiria muito da coragem, né? Não só do conhecimento, mesmo porque para eles lá bastava uma equipe técnica ligar as câmeras, os equipamentos, os sensores eletromagnéticos e tentar gravar evidências espirituais, né? Mas eu, cara, assistia a todos. Aí diversos programas nesse naipe, né? Eu assistia a todos. Às vezes ficava acordado até tarde para assistir esses programas, com o YouTube mesmo, via vários. E em 2020, eu estava morando em Brasília e no auge da pandemia, né? A pandemia acho que começou oficialmente em março de 2020. Quando foi em julho, dia 22 de julho de 2020, eu decidi montar o meu canal para fazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo na internet, no YouTube, né? Que é uma plataforma maravilhosa. Você pode criar o teu programa, o teu conteúdo, eles te dão lá toda a estrutura, tu vai lá e coloca o vídeo, é sensacional. Inclusive, muitos programas, artistas estão migrando para essas plataformas de streaming, né? Não só o YouTube. Enfim, eu posso dizer assim, Fabrício, que eu tive uma inspiração muito forte, porque vontade de fazer isso eu sempre tive, mas nunca tinha dado o primeiro passo. Convidei diversos amigos para fazer esse tipo de coisa comigo, porque ter equipe é mais fácil, né? Um segura a câmera, o outro segura uma segunda câmera, você vai junto, enfim, tem a troca, né? Convidei diversas pessoas para participar comigo, nenhuma teve coragem, óbvio, ninguém aceitou. E aí eu, uma semana, dia 22 de julho, eu coloquei o primeiro vídeo, né? Mas uma semana antes, eu recebi assim, uma inspiração muito forte, cara, muito forte mesmo. Foi impossível não receber aquilo. Alguma coisa dizia muito forte dentro de mim. Abra o seu canal, a identidade visual já está pronta, você vai usar o nome Rodox, que é o teu apelido, Louco. vai usar o amarelo com o preto, tudo na minha mente já veio prontinho, assim, como seria a logomarca, como seria a capa, o que eu ia fazer, papapá. Fui lá, fiz, abri o canal e falei para minha esposa, olha, essa semana estou indo a campo, vou pegar a câmera do celular e vou começar a gravar vídeos. Ela ficou extremamente preocupada, né? Porque eu ia sozinho, eu falei, ninguém quer fazer comigo, eu vou sozinho, tá lá em Brasília, um lugar que não é a minha cidade, né? Não conheço muito aquele local lá, fiquei lá por quase 3 anos, trabalhava no governo do Distrito Federal lá, mas mesmo assim eu fui com a cara e com a coragem, comecei a gravar os meus primeiros vídeos. E me encontrei
como pessoa, como profissional e como espiritualista, porque eu exercito muito o conhecimento, porque quando a gente busca, buscai, né? Quando a gente busca, a gente consegue. Então, eu tenho uma troca muito grande, não só com os inscritos do meu canal, mas também com a mentora Sara, que foi esse espírito que eu não imaginava que fosse aparecer. Eu, com 38 anos de idade, eu só tinha a vontade de gravar os vídeos e tentar gravar evidências espirituais. Gravar espírito mesmo, esses que estão presos, ficam presos aqui na Terra. Para provar para aqueles que não acreditam que sim, espíritos existem. Tal. E aí no terceiro vídeo, eu fazendo a comunicação, porque eu não sou médium, não sou vidente, eu não ouço os espíritos assim com facilidade, como outros médiums, mas eu tenho uma sensibilidade muito aguçada. Às vezes eu ouço sim, mas eu uso Spirit Box, Spirit Cube, e no início eu usava o aplicativo do Ecovox, que dentro da pesquisa que eu fiz, esse aplicativo ele foi criado com muita seriedade para pesquisadores de TCI, Transcomunicação Instrumental. E eu vi várias pessoas utilizando e tendo resultados positivos na comunicação com os espíritos. E eu usava esse Ecovox, uso até hoje. No terceiro vídeo, eu buscando ali um contato com um suposto espírito que estava preso num galpão ferroviário abandonado, os caminhoneiros passavam ali, foi o pai de um amigo meu que disse, olha, tem a história ali, os caminhoneiros passam em frente àquele galpão e sempre enxergam lá dentro um vulto, uma silhueta, um cara está lá. Só que esse lugar está abandonado, não tem ninguém lá. Eu falei, bom, eu vou lá então, porque das duas uma, ou é um espírito, ou é alguém que está dormindo lá, que mora lá, que está lá usando droga, sei lá o que, né, cara? E aí fui lá tentar fazer esse registro. Na comunicação, quando eu estava decupando o contato, os áudios, apareceu então a voz, essa mentora espiritual, que eu chamei de mentora, a gente chama de mentora, mas ela só foi se revelar realmente como uma mentora dentro desse trabalho, desse propósito, um pouco mais à frente. Ela estava lá tentando convencer aquele espírito a sair dali, a ir para um hospital. Ela dizia, olha como sua energia, olha como você é bom, tá na hora, vamos embora, vamos sair daí. E aí quem percebeu isso foi a minha esposa. Ela falou, peraí, ó, tem uma mulher aí falando com o espírito, eles não estão falando com você, está havendo aí um diálogo entre Eu eles. tava lá. Aí começamos a reparar, estava lá. Falei, cara, isso é um resgate que está acontecendo aí, bicho, no meio do meu vídeo. Um resgate espiritual, porque eu já sabia que os mentores socorristas, os espíritos socorristas, eles existem, né? Já li o livro, vi o filme do Nosso Lar, a gente sabe como é que funciona o trabalho desses espíritos que vão até o umbral, descem até o plano terreno também para resgatar esses espíritos que já estão preparados a mudar a sua rota, né? E eu falei, cara, está acontecendo um resgate espiritual aqui. A coisa se repetiu vídeo após vídeo, esse espírito que eu não sabia quem era, não sabia o nome ainda, eu perguntava, a galera ficava curiosa, quem é esse espírito, quem é? Eu perguntava, ela dizia, não importa o meu nome, o que importa é o trabalho que está sendo feito. Aí eu fui fazer uma consulta mediúnica com uma grande amiga minha, que é de muita confiança, e nessa consulta mediúnica ela me revelou que isso estava no meu destino, estava na minha programação de vida, que nessa etapa da minha vida eu iria ter um projeto de audiovisual para dar publicidade à importância visual para muitas pessoas que nem sabiam que isso existia, que é o resgate espiritual, de que não estaremos sozinhos após o desencarne e que dependendo do nosso merecimento, da nossa frequência, sim, todos nós seremos resgatados. Falei, cara, que sensacional, que fantástico isso. O tempo foi passando e um dia teve uma situação interessante que ela nunca tinha dito o nome dela. Uma pessoa tentou me enganar
um pseudo médium aí, ele falou, olha, a sua mentora me revelou o nome dela e eu vou te falar qual é o nome dela. Aí usou uma série de códigos lá, perguntou se a minha mão esquerda estava quente. Eu falei, não, a mão não está quente, mas diga aí o que você... Aí ele falou, eu sou a primeira estrela, a última estrela a sair da noite ou entrar na noite, uma coisa assim. Eu falei, é Dalva? Você tem que falar, você está querendo dizer que o nome dela é Dalva? Ele quis manipular a informação, dizendo que essa mentora espiritual tinha revelado o nome dela para ele. Nessa mesma noite eu fui gravar num hotel lá em Brasília. E nessa comunicação, eu não coloquei isso na edição do vídeo, óbvio, né? Até mesmo para não expor o rapaz, mas eu fiquei esperto. Ela disse assim, cuidado com o fulano. Falou o nome dele. Assim, na lata, cuidado com o fulano. Meu nome é Sara. Bacana. Aí eu ouço, na hora eu falo, Sara? Ela fala, Basto, dá o sobrenome, inclusive. Essa parte que ela fala, cuidado com o fulano, eu tirei. Eu só deixei a parte que ela fala, meu nome é Sara. Meu nome é Sara. Eu falo, Sara, Basto. Aí depois eu fico até atordoado na hora, eu falo, será que ela está falando o nome dela? Será que é ela que está falando? Porque o aplicativo, ele tem ali as vozes do aplicativo, né? Vozes agudas e graves, que ele, na verdade, funciona como um sistema aleatório de fonéticas e utiliza esses graves e agudos. Então, a voz ali que aparece no aplicativo não é necessariamente a voz dela. Mas, por coincidência, é até muito parecido, porque eu já captei a voz dela pelo Spirit Box, que capta a voz real do espírito, e realmente é muito parecida a voz. Mas, enfim, isso é só um detalhe. Depois eu confirmei em uma sessão na minha casa, e ela disse que sim, era ela, Sara Basto. E desde então, é assim que ela se apresenta, ela fala o nome dela. Essa sessão que você fez na tua casa é aquele que está no canal que você conversa com ela pelo Spirit Box ou é uma outra? É uma outra sessão, foi uma sessão particular. Tá. Porque eu faço algumas sessões, às vezes, para consulta pessoal. Tá. Principalmente em determinados locais que eu estou intuído a gravar, eu faço contato para saber se eu posso ir para lá ou não. E também coisas da vida pessoal, né? Eu e minha esposa, a gente vive chamando ela para fazer limpeza em casa e dar passe também, ela adora isso. Ela vem, a gente deixa sempre uma água, ela pede para a gente beber a água. Então eu faço várias consultas com a Sara Basto na minha casa de forma particular. Inclusive, hoje eu estou em São Paulo, morávamos em Brasília, né? Só terminando essa apresentação, Fabrício. Eu e minha esposa trabalhávamos lá no governo do Distrito Federal, então. E aí o canal fez assim, ó, bum, aconteceu. Explodiu o lance de ter a mentora espiritual fazendo o resgate. Era algo diferente, né? Então foi uma mescla de caça-fantasma, né, de investigador paranormal, com um trabalho espiritual afinadíssimo com a Sara Basto, que permite eu mostrar nos vídeos os diálogos dela com esses espíritos. Diz que já estava tudo escrito, já estava tudo combinado e assim tinha que ser. Então, Deus no comando, os espíritos benfeitores no comando, os espíritos de luz. Eu acreditei, confiei, e a coisa está se espalhando. Está se espalhando pelo Brasil, pelo mundo. Hoje, as pessoas têm acesso, através dos meus vídeos, esse tipo de conteúdo de uma forma muito simples, né? Que eu falo de forma simples mesmo, sobre a morte, sobre apego material, sobre apego emocional, o quanto isso prejudica, né, os nossos vícios mentais, os nossos vícios físicos, tudo que impede a nossa evolução. Eu dialogo com o meu público de uma forma muito natural e simples. E detalhe, viu? Eu também estou trabalhando no meu próprio resgate com tudo isso. Isso faz parte do meu karma, ir nesses lugares, muitas vezes, locais hostis, muito sujos, perigosos, extremamente carregados, sofro muitos ataques espirituais, mas eu estou também melhorando
minha energia quântica, porque também tenho débitos, e muitos débitos comigo, com a vida. Então, isso foi uma forma que eu aceitei, antes de encarnar, a me comprometer com esse trabalho. Então, basicamente, eu estou trabalhando para a espiritualidade, fazendo esse trabalho que eu faço, né? Não cobro, obviamente, não tem dinheiro envolvido nisso. O dinheiro que eu ganho vem de anunciantes do YouTube, mas quando eu vou na casa das pessoas, tem gente que pergunta, você cobra para vir aqui? Não, óbvio, não cobro nada. Não cobro nada. Só preciso sobreviver porque eu larguei o meu emprego, cara. Com 4 meses, eu tive que largar o emprego para dar sequência nesse trabalho. E, graças a Deus tem dado tudo certo. E os materiais que você usa também são materiais caros e precisam ser materiais de confiabilidade para passar essa confiabilidade para o público também, né? Claro. Né? Comecei com um celular apenas, a câmera do celular e uma lanterninha. Uhum. Hoje eu tenho diversos equipamentos, câmera de qualidade, que eu acho que foi importante eu fazer esse investimento em câmera, em lente. Então, assim, cara, não vou falar valores, mas já investi muita grana em termos de equipamento, estrutura, para conseguir fazer algo profissional, com qualidade e que possa ser agradável de assistir também, né? Uhum. Porque é isso que vai segurar as pessoas ali a ouvir o que os espíritos têm a dizer. Porque, cara, todo vídeo que a gente assiste, que a mentora... Ó, esse último que eu coloquei agora, da investigação que eu fiz na casa da É a Karine, segunda parte, né? ela fala assim... É a Hã? segunda parte do vídeo, né? Segunda parte do Eu vídeo. acompanhei. Ela diz assim pro espírito, pro obsessor, ela fala assim, me ajuda a te ajudar, para de reclamar. E aí isso causa uma reflexão sobre o quanto reclamar é ruim. Eu era uma pessoa muito reclamona, cara. Minha mulher sempre falava, e realmente eu sempre tive esse defeito de reclamar de tudo, de achar que a vida era contra mim, tudo estava errado. Quando a gente só reclama, cara, a gente cria uma egrégora negativa em volta da gente e nada dá certo. É como se a gente tapasse os nossos olhos, né? Então, veja, ela trabalha com o simples, mas que é de uma grandeza, sabedoria impressionante. Então, é o que eu disse, que eu também estou aprendendo muito com esse trabalho que eu estou fazendo, me melhorando como ser humano, aprendendo a ter cada vez mais compaixão, não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados. Hoje eu sou uma pessoa que julga muito menos e estamos compartilhando isso aí em massa, né? Para que todos possam ter acesso. Tem tanta coisa ruim no mundo, vamos ter acesso a coisas boas também, né? Tem muita coisa boa a se ver, cara. Sim. O que me cativou assim no teu canal, porque hoje a gente pode dizer que virou uma TV porque a gente vê muitas pessoas colocando, né, na sua televisão, maratonando o final de semana. Foi primeiramente a seriedade do teu É. trabalho, né? Você é uma pessoa que você passa serenidade no trabalho. Segundo, respeito aos espíritos, porque muito dos seus vídeos você inicia com a seguinte frase: dá licença, irmão, não estou aqui para julgar, estou aqui para fazer um trabalho sério. E o terceiro, a importância do teu trabalho, porque por mais que tenha esse trabalho seu mostrando que existe vida após a morte, o resgate, né? Porque você está ajudando pessoas, porque são espíritos que ali estão em extrema sofrência, né? E é muito bacana de ver também que as pessoas estão aderindo a isso, elas estão falando, opa, existe algo além da vida física. Porque uma coisa é um médium ir lá e falar, estou vendo, mas ele não tem como muitas vezes comprovar o que ele está vendo. E você, através desses equipamentos, você consegue mostrar, né, de maneira científica, palpável, material, que existe. Você falou muito da Sara Bastos, né? Eu gosto muito de assistir teus vídeos e ver o comentário, porque o pessoal interage muito nos comentários. E o pessoal é extremamente fã dela, né? O pessoal ama ela de paixão. Como eu disse no início do vídeo, ela é uma pessoa muito amável, mas em determinados momentos, quando ela precisa ser mais incisiva com os espíritos, ela é. Como que surgiu através de você e ela o termo hipercontato? E o que seria o termo hipercontato que você tanto utiliza nos teus vídeos? Hipercontato é o contato direto entre encarnados e desencarnados que justamente vai colidir com aquilo que Chico dizia.
que nós não vamos só ouvir, mas vamos também ver. E não somente os médiuns, mas todo e qualquer ser humano poderá ter acesso a aparelhos que vão visualizar os espíritos. Isso vai trazer um conforto muito grande para aqueles que sofrem, para aqueles que... Claro que assim, a gente não sabe ainda muito bem se isso vai... como é que vai acontecer isso, né? Uhum. Tudo é dentro de uma escala, né? Uhum. Começa de uma forma, vai evoluindo. Então, o hipercontato é um novo conceito que está vindo da espiritualidade. Não sou eu que criei esse termo dentro da espiritualidade, mas foi exatamente ela. E ela sempre diz hipercontato, que é como se fosse também um código entre eu e ela, para eu saber que ela está falando comigo. Ah, Mas outro espírito pode te enganar, pode falar hipercontato também. Não, ela fala hipercontato comigo e vem com esse conceito de que a comunicação entre encarnados e desencarnados ela vai se dar num nível imensurável. Então, é como se o hipercontato, hoje a divulgação do hipercontato, ela acontece para preparar as pessoas para algo maior que está vindo aí no futuro. Quando acontecer, a gente vai saber. E outra coisa, eu perguntei para ela se somente eu aqui no Brasil estava usando o hipercontato, eu tinha recebido esse... Ela disse que em vários locais do mundo. Eu ainda não descobri alguém, né, que no mundo também fale sobre o hipercontato, né? Como eu disse, a gente tem aqui no Brasil grandes pesquisadores de transcomunicação instrumental. Na transcomunicação, eles usam muito o termo contato, contato, estação. Mas veja que o hipercontato é algo que vai ser muito além daquilo que a gente utiliza hoje. Então é como se fosse uma preparação, Fabrício. Uma preparação para algo maior que está por vir. E é exatamente... tem a ver com o que Chico disse lá na década de 80. eu acho muito legal, cara, porque quando eu tô assistindo, muitas vezes você tá naquela comunicação ali com o espírito, a gente fica torcendo pro espírito ser resgatado, e aí ela chega, ela fala hipercontato como se fosse um gol, né? Eu, particularmente, eu vibro porque eu sei que daí o negócio vai, né, vai... Não, eu fico impressionado todas as vezes que eu ouço, porque eu falo, caramba, que loucura, fala mesmo, cara, e confirma mesmo, e fala coisas incríveis, né? E o hipercontato, para mim, eu fico feliz também, eufórico, quando eu ouço, porque é a certeza que eu tenho que ela tá ali e que ela vai trabalhar. Nessa última investigação aí, que foi do Rodox Me Ajuda, na verdade quem ajuda é a mentora Sara, mas o nome do quadro é Rodox Me Ajuda, não teve o resgate. Mas eu vou fazer um outro vídeo depois explicando porque ela fala por duas vezes. Você Eu assistiu? assisti. Ela fala, ele não pode subir. Ela fala, ele não pode subir agora. Ele não está Ele não pode preparado. subir agora. Existem vários fatores, né? O espírito não pode, acredito que, pelo que eu já estudei, ele não vai forçado, porque é como se você levasse alguém que não quer estudar, você leva forçadamente para a escola. Não vai adiantar nada, né? Não vai aprender nada, ou seja, vai estar lá perdendo tempo e também fazendo com que os professores percam seus tempos, seu tempo. Mas aquele espírito me parecia estar ainda muito apegado a sentimentos não nobres, compreende? Sim. Então, ele não tinha condições e ele não queria sair dali ou ir para luz, ir para um hospital. Ela então diz que não tinha condições de levar, que ele não podia, ela fala, você vai ter que viver aqui embaixo. Você viu o que ela fala? Você vai viver aqui embaixo. Até cansar. Quando cansar, eles voltam, ela ou outros, existem centenas de milhares de mentores fazendo esse trabalho. Em algum momento eles cansam, né? E aí, em outro momento será. Mas eu pedi para ela tirar eles dali, porque ele estava fazendo muito mal para aquela família. Ele tinha uma conexão muito negativa com a dona da casa, e ao que tudo indica, sim, ele foi retirado dali, não sei para onde ele foi, e a frequência da casa foi alterada. Cabe agora aquela família manter, né, a faixa vibratória elevada para que ele não consiga se conectar de novo.
mas infelizmente, eu acho que isso até assim contribui de alguma forma, porque eu estava até comentando aqui, né? Eu falei, cara, nem sempre vai acontecer o resgate, né? Mas a gente precisa mostrar sempre os dois lados, para a gente entender como é que funciona. Quando você lê o livro do André Luiz, os relatos dele, né, a testemunha dele, ele diz que os mentores aparecem a todo momento no umbral, estendem a mão e os bichos atacam, não querem saber, enfim. Então, isso é normal e a gente tem que falar disso, né? Que nem todos estão preparados, nem todos querem, né? Eu sempre digo que os espíritos eles precisam, no mínimo, ela já disse, né? Naquele vídeo que eu gravei em casa, que ela respondeu os inscritos, ela diz que, ela respondendo uma pergunta, que uma coisa importantíssima para ser resgatado é o arrependimento. E quando eles estão arrependidos, você sabe que no mundo espiritual não tem como enganar, né? Sim. Aqui, na vida humana, terrena, material, a gente engana, a gente põe uma máscara aqui, um sorriso no rosto, dá um sorriso no cara, espeta a faca pela trás. Aqui a gente consegue usar dessas artimanhas. Sim. No mundo espiritual, você não tem como enganar ninguém, o outro espírito, porque é a tua vibração que vai dizer a verdade. Então, não tem como você estar triste e querer dizer que está feliz. Não tem como você dizer algo que não esteja condizente com a sua intenção no mundo espiritual. Então, não tem como mentir. Não tem como mentir no mundo espiritual. Ou é, ou não é. Tudo é claro, tudo é visível, tudo é vibração, tudo é cor. Então, os espíritos conseguem fazer a leitura. E, infelizmente, não era a hora desse espírito que estava lá. E eu achei interessante também trazer esse outro lado, porque 99% das investigações eu consigo ter êxito em mostrar os espíritos, por mais relutante que ele esteja, ele acaba cedendo. Uhum. Embora, uma coisa importante falar, ela mesma já disse que muitos voltam, né? Eles levam lá para um hospital, não sei em que nível espiritual está isso, mas que eles também ainda possuem o livre-arbítrio de regressar à ociosidade. Enfim, é uma pena. Mas, cara, a gente está aqui botando ali um grãozinho de areia, mas colaborando aí para que muitas pessoas estejam ampliando a sua visão, o modo de entender a vida. Eu tenho evangélicos que me assistem, cara, que adoram o canal e todas as religiões, assim. Então eu consigo conversar com todos. Isso é uma coisa meio que inédita, né? Porque é muito difícil. É muito difícil conversar com todos e conseguir o respeito de todos, né? Principalmente de algumas religiões que não acreditam em espírito, levam mais para o lado demoníaco da coisa, e a gente está conseguindo, como aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e eu me sinto fazendo parte disso, que já tem tantas pessoas no mundo, no Brasil, trabalhando com amor, né, para quebrar, amolecer essas pedras duras, esses corações duros que estão aí. E é só assim, cara, só com o trabalho, com a persistência, com amor e com caridade que a gente consegue transformar um pouquinho. Não, é lindo esse teu trabalho. Até o pessoal está perguntando, né, o porquê que muitos espíritos não são resgatados pelo próprio livre-arbítrio, né? A espiritualidade não impõe nada para ninguém, né? Eles aceitam, eles não aceitam. Vai acabar chegando um momento que eles vão cansar tanto de sofrer, né? Como a gente viu no nosso lar, onde que o André Luiz rezou, orou e apareceu o mentor, né? Dentre todos os casos, é claro que todos os casos são importantes, mas teve algum que te impactou mais, assim, que você saiu do local e falou, poxa, que legal? Eu Cara, é tenho, eu difícil, tenho, que quase todos assim. eu tenho os meus preferidos, mas assim, teve algum que, pela questão energética, pela questão também da dificuldade do ambiente, alguma coisa assim? Deixa eu pensar rapidamente aqui. Olha, teve um que mexeu muito comigo, é um vídeo bem antigo, mas eu já adianto que assim, todos mexem comigo, viu? Aham. Todos esses trabalhos mexem comigo e cada um tem a sua especialidade. Mas teve um que foi tão forte, assim, foi tão real, cara, foi tão. Era
cunhado da minha esposa lá em Brasília, ele era perito da Polícia Civil. E ele foi fazer a perícia de um corpo de uma mulher que foi encontrada dentro de uma fábrica abandonada. Ela foi abusada sexualmente, depois torturada, tiraram a vida dela e jogaram ela lá numa fossa que tinha lá dentro dessa fábrica abandonada. Aí eu lembro que nós estávamos na casa dele, ou em algum momento assim, um almoço, alguma coisa assim, ele falou desse caso, me mostrou as fotos dela, e coincidiu de eu estar no início do canal, né? Eu falei, poxa, você acha que eu consigo ir lá fazer um vídeo lá? Com certeza esse espírito está perturbado, né, cara? Quer dizer, eu acho que esse espírito está perturbado. Será que eu consigo ir lá fazer um contato, alguma coisa? Ele falou, olha, o local é muito perigoso e hostil, né? Mas veja se você consegue ir lá. Aí foi também na época que eu contratei um segurança lá, eu levei esse segurança nessa fábrica, consegui autorização para entrar, e essa comunicação, cara, foi impressionante. Eu falei com esse espírito, ela estava lá, muito triste, muito perturbada, muito confusa. Ela até cita uma entidade que estava lá protegendo ela. Uma entidade. Ela até cita o nome dessa entidade. E a comunicação da mentora Sara com ela foi tão bonito, assim, foi... Eu fiquei tão feliz em fazer parte daquilo, sabe? Essa é uma situação que vem sempre à minha cabeça. Essa mulher sofreu demais antes de desencarnar. E eu sempre digo, eu não estou ali para julgar o que esses espíritos fizeram enquanto encarnados. Cara, quanto menos a gente julgar, mais a gente acerta, sabe? Quem somos nós, né? Deus é onipotente, ele sabe de todas as coisas, cada um no seu qual. Então eu nunca julgo, né, o que essas pessoas fizeram para estar nessas condições. Mas eu fico muito feliz quando eu ouço os diálogos de acolhimento e de que essa pessoa sai, esse espírito sai de um estado de perturbação, porque eu fico imaginando o quão difícil deve ser. Você não tem mais o seu corpo físico e a tua vibração está assim completamente perdida, desalinhada. Deve ser muito ruim isso. E eu consegui, naquele dia, gravar o resgate do espírito de uma mulher que tinha acabado de sofrer um atentado há 2 semanas, 3 semanas no máximo. Então, isso mexeu demais comigo, cara. Mas, puxa vida, são tantos episódios, são tantos casos aí que me emocionam, que eu choro às vezes. Eu tinha pensado nesse também pela questão da Sara Bastos. Ela acolhe como uma mãe, né? É muito bonito ver o acolhimento que ela faz com esses irmãos. Né? É muito amor, né? É muito amor. Muito Então, amor. transborda, cara. É muito difícil resistir a essa caridade energética, né, que ela presta. E mesmo assim, tem muitos que rejeitam, xingam. Você falou que ela é firme, às vezes ela realmente, ela sabe ser firme. E algumas pessoas chegaram a comentar em alguns vídeos que ela trata com firmeza disso, né? Até parece que um mentor espiritual vai falar assim, poxa vida, cara, eu já vi muitos espiritualistas e mentores, inclusive o Emmanuel. O Emmanuel, ele era um pouco durão com o Chico, né? Então, assim, não é que eles vão ser mal educados, negativos, não é isso. Precisa de firmeza. Eu tenho um amigo que ele já foi considerado o 5º paranormal do Brasil. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele é fenomenal. E ele é uma coisa assim incrível, de amor, de gentileza, de educação. Mas em algumas situações ele tem que ser muito firme para lidar nas coisas do dia a dia dele. Por exemplo, eu já vi ele tentando resolver assuntos de coisas práticas de uma reforma na casa dele. Ele, sem ser mal educado, sem ser negativo ou odioso, ele foi muito firme. E a pessoa entendeu e respondeu aquilo que ele queria, aquilo que ele estava dizendo. Então eu acredito que no mundo espiritual seja assim também. Os espíritos,
eles não podem eles não são bobos, né? E eu vi algumas vezes a mentora ser muito firme e forte, principalmente numa casa que eu fui gravar, num apartamento que eu fui gravar lá em Brasília, que tinham espíritos sexuais, assim, como se fossem obsessores Lembro. de energia sexual. Uhum. Cara, ela chega assim, pô, é muito legal, assim, a postura dela, né? Mas, na maioria das vezes, é tanto amor, é tanto carinho, tanto aprendizado que a gente fica assim, porra, que bom, cara, que bom ouvir isso, né? Como é bom. Eu sempre falo no canal que o meu mentor também ele não se revela para mim. Toda vez que eu pergunto, ele fala a mesma frase que a Sara Bastos falou, que não é importante o nome, sim, né, o trabalho que a gente realiza, mas muitas vezes eles são firmes porque eles precisam desse propósito, né? Até porque esse propósito aí, para quem não é da área da espiritualidade, muitas vezes a gente combina antes de encarnar, né? Então eles precisam que a gente tenha esse propósito. O seu canal, ele começou com esses resgates espirituais em locais e agora, por último, você está fazendo essa transição com o quadro, né, para a casa das pessoas. Como que tem sido essa experiência? Então, tudo vem da mentora Sara. Ela, como eu te disse, nós estávamos em Brasília, eu e minha esposa estávamos bem firmes lá com o nosso trabalho, mesmo depois de eu ter saído do YouTube, do trabalho me dedicado somente ao YouTube. Em alguma daquelas sessões que eu te falei que a gente faz em casa, particular, perdão, ela, ela falou, vocês vão para São Paulo, vocês vão voltar para São Paulo. Eu sou de São Paulo, né, natural daqui, Uhum. e ela falou, vocês vão para São Paulo. A gente não tinha desejo, intenção de sair de Brasília. Tava bem lá. Mas ela falou, vocês vão para São Paulo. Deu a data. Ela falou dezembro do ano passado. E eu me mudei agora em janeiro desse ano. A margem de erro aí está dentro da margem de erro. Uhum. Ela deu data, cara. Ela falou dezembro de 21. E aconteceu em janeiro de 22. Então, eu perguntei, mas por que em São Paulo? Ela falou, lá tem mais campo. Deve ter algum projeto nisso, como se o que eu tivesse que fazer lá em Brasília tivesse se esgotado, Encerrado. o ciclo. E aí, aqui eu teria outras coisas a fazer. Esse quadro que eu estou fazendo direto na casa das pessoas foi algo que eu resisti muito. Porque é muito complexo você ir para dentro da casa de alguém. Muita responsabilidade. Então, mas isso também estava já dentro do planejamento. Quando eu pergunto a ela se eu deveria ir à casa das pessoas atender, ela disse que sim, que tinha muito espírito a ser atendido na casa dessas pessoas. Então, aqui também eu comecei a dar início a um trabalho de transcomunicação, eu chamo é o hipercontato, em que eu faço com a estação de rádio. Tem sido fenomenal, cara. E o que ajuda isso aqui são as antenas aqui de São Paulo. Eu estou na região próxima à Avenida Paulista, tem muita antena aqui de rádio e televisão. Isso tem facilitado, os espíritos estão usando as ondas dessas antenas para falar comigo, Legal. os espíritos das estações, o que lá em Brasília não tem, né? Lá é tudo muito ruim, assim, telefonia, antena, lá é muito ruim, cara. E aqui tem mais campo, de fato, como a própria mentora Sara dizia, né? Então, a gente está trabalhando muito mais aqui. De fato, a vida fez com que nós viéssemos para cá. Não era não só uma vontade nossa, mas tudo aconteceu para que isso pudesse acontecer na nossa vida, essa mudança, voltar para São Paulo, a criação desses novos quadros. Tudo natural, Fabrício, tudo de forma muito natural. Eu sempre digo, eu estou me sentindo um instrumento na mão da espiritualidade. Se eles disserem, vai por aqui, eu vou por aqui, confio 100% neles. Que bacana, né? Como E eles. está sendo muito legal, cara, muito prazeroso esse trabalho que eu estou fazendo na casa dos inscritos, assim, porque eles conseguem ver lá, né, cara a cara, que a coisa acontece mesmo, né? Que não tem nada combinado, que, enfim,
né? E eles têm a oportunidade de ouvir lá pessoalmente e sentir a energia da mentora Sara. Cara, tá sendo muito prazeroso. É bacana, né, cara? É bacana porque geralmente são famílias que precisam, né? São famílias que sofrem, né? Muitas vezes não conseguem dormir, tem problemas na vida, né? É bem bacana. A gente não vai conseguir ler todas as perguntas, pessoal, porque foram mais de 100 perguntas, a gente ia ficar daqui até amanhã, e o Rodox também iria ficar cansado. Mas teve uma pergunta que foi bacana. Você falou que você não é médium, né? Você tem muitas intuições, mas você já chegou a ver algum espírito? Já, várias vezes. Várias vezes. Eu tô, digamos assim, eu tô desenvolvendo bastante a minha mediunidade com isso que eu estou fazendo. Vários EVPs que o áudio da câmera grava, o microfone da câmera grava, eu já estou conseguindo ouvir, né? Teve um EVP aí, em um dos últimos vídeos, que eu falo assim, alguém falou alguma coisa? E realmente era um EVP. Eu consegui ouvir, então posso dizer que eu estou afinando a minha audição e até mesmo a visão. No decorrer da minha vida, sim, eu já vi diversos espíritos. Teve um. Se você quiser que eu diga. Não, pode dizer. Teve um, até deixa eu só fazer um parênteses, que me chamou bastante atenção, que eu vi que na hora você ficou muito surpreso. Eu não vou me lembrar de qual foi a investigação em específico, mas você estava no. Túnel. Você tá. Túnel. Hã? O túnel. Isso! O Que túnel. você viu se arrastando o espírito, até você pergunta para a mentora, o espírito acho que fala, ele me viu, daí a mentora Sara responde, ele te viu, né? Você ficou bem surpreso. E ela viu que eu fiquei um pouco desesperado, ela falou, fecha o campo. Então é como se ela tivesse, ela abriu uma possibilidade ali de eu visualizar aquele espírito. Olha como me arrepia, cara, só de falar nisso, meu irmão. Tá bem? Porque aquilo foi, não, aquilo foi. E aí ela viu que eu fiquei um pouco eufórico e falou, fecha o campo, né? Mas, como eu disse naquele vídeo, eu pouco importo para quem falou, não gravou, não acredito. Tô nem aí, o que eu vi, e eu fiquei muito impressionado mesmo, porque eu olhei, foi aqui numa diagonal, estava a mais ou menos uns 15 metros de distância, veio se arrastando pelo canto da parede. Pela visão periférica, tô aqui gravando com a câmera, a minha visão periférica tá mandando uma mensagem pro meu cérebro assim, olha, tá vindo um cachorro ali. Mesmo porque era escuro. Aí a minha mente entendeu que aquilo era um cachorro. Quando eu olho, não era um cachorro, era uma mulher se arrastando. Só que a mulher era cinza, assim, era preto e branco. E, cara, não foi que eu virei e voltei e tinha desaparecido. Desapareceu na minha frente. Aquilo que o espírito que estava se arrastando no chão, cinza, escuro, preto, sei lá, assim, preto e branco, fez assim, ó, desapareceu. E eu olhando. Aí eu fiquei maluco, falei até um palavrão na hora lá. Foi uma experiência impressionante. Para quem assistiu, foi show Foi de muito louco, bola. cara. Não, deu para ver claramente a tua emoção, que você ficou ao mesmo tempo surpreso, assustado, né? Você falou dessa questão do campo. Como que funciona? Para quem assiste mais tempo o teu canal, você já contou algumas vezes, mas é só você e a mentora Bastos, tem uma equipe, eles fazem um trabalho de proteção ali energética. Como é que funciona? Tem uma equipe, se eu não me engano, ela já disse que são 22 espíritos que acompanham ela. Ela, de vez em quando, ela fala alguns nomes. Tem um espírito de uma mulher que vem trazer roupas claras para os espíritos. Tem um outro que é responsável por abrir o portal. São vários espíritos que trabalham diretamente com ela, né? E também, pela minha como eu posso dizer, minhas raízes espirituais, né, eu também sou muito conectado com o povo da esquerda. Então, existem alguns espíritos que até acontece o sincretismo, né, de Umbanda com o espiritismo, porque existe a entidade do seu Zé, que já se manifestou diversas vezes, e a mentora Sara e eles, cada um na sua, os dois trabalhando ali em prol da positividade, da luz, né? Então são vários espíritos, né? Os que eu conheço é a equipe da mentora Sara, a Sara e o seu Zé, que é uma entidade muito conhecida na Umbanda.
né? E, enfim, isso também é uma coisa que eu respeito muito. E ele meio que ele fala a língua desse povo, que muitas vezes esses espíritos são baixo nível, vamos dizer assim, e o seu Zé ele faz ali uma intermediação, uma proteção para que esse resgate da mentora Sara seja possível. É muito bonito, cara, ver essa unificação, né? E aí eu fui estudar sobre isso e pude compreender, né, que os espíritos trabalham em faixas opostas, né, esquerda e direita, mas ambos trabalhando para a luz, né, para o mesmo fim. Então, tenho muito respeito por todos eles. Uhum. Você, a mentora Sarabasco já chegou a comentar se vocês têm alguma conexão de outras vidas, alguma coisa nesse sentido ou não? Já fui filho dela em outra vida. Ah, foi filho? Bacana. Filho dela. Ah, então tá. Bem bacana. Eu fico. E a minha esposa, Oi, pode falar. e a minha esposa já foi filha adotiva dela. Hum, então provavelmente os espíritos que trabalham com ela são todas partes de uma egrégora, possivelmente de outras vidas, então. Pode Pode ser, ser, né? pode ser. Ah, então tá bom. É que numa consulta que nós fizemos, acho que os próprios inscritos queriam saber, eu perguntei se existia esse vínculo familiar, né? E ela disse que sim, me chamou até de filho, né? E a minha esposa, que também é apaixonada por ela, também queria saber se tinha sido filha, né? Todo mundo quer ser filho da mentora Sara, cara. Mas todos somos. Porque quando um espírito mais evoluído que nós, a gente sempre tem essa referência de acolhimento, né? Como de mãe, né? E os espíritos de energia feminina, eles carregam isso. Os espíritos de energia feminina são mães. Dão carinho, aquele apoio, né? Aquele amor. Os espíritos de energia masculina, eles são a representatividade do pai, do homem, aquele que protege, né? São faixas diferentes. Então a mentora Sara acaba acolhendo todos os inscritos como filhos, ela adora. É. Ela disse que assiste a gente. Ah, é? Ela tem na casa dela, ela tem uma plasma lá, ela consegue projetar. Ela assiste os vídeos, cara. Então eu fico imaginando. Cara, isso foi legal porque eu É, publiquei agora, não tem 3, 4 posts atrás, eu publiquei um ocorrido sobre isso, explicando que justamente eles conseguem assistir a gente aqui. Olha que bacana, agora consegue, você falando isso, consegue. era uma das... Ela diz que eles assistem até novela. Eles assistem até novela lá. É? Mas eu não sei se é a novela da Globo. Não sei se é a novela da Globo. Mas que sim, eles assistem. É, A tecnologia deles lá é muito. Está anos-luz a nossa, né, do que a gente tem aqui no plano terreno. Mas, claro, a gente vai evoluir aqui também no plano terreno. Mas lá também tem tecnologia. O André Luiz, ele fala do ônibus que voa, né? Aerobus. Do governador do nosso lar, que aparece num holograma gigantesco na praça. É esse tipo de coisa. Quando eu fui arrebatado de alguma forma para a casa da mentora Sara no plano espiritual, cara, na colônia Regeneração, ela é da colônia Regeneração. Eu tinha certeza que eu estava na casa dela, foi logo depois de eu ter ido numa investigação extremamente pesada, que eu recebi diversos ataques espirituais. Essa noite eu dormi e fiz uma viagem astral consciente. Eu estava na casa Olha que dela, legal, isso daí é uma raro, casa hein? muito bonita. É, é. E eu cheguei lá na casa dela, eu sabia que era a casa dela. A sala tinha assim duas fileiras e tinham pessoas sentadas, todas vestindo branco, e eu fiquei no meio delas. Eu acho que ali eu recebi energização. Mas ela não apareceu para mim. Eu perguntei, eu falei, onde é que está a Sara? Eles falaram, ela está lá no quarto dela, mas ela não apareceu para mim. Não sei por quê, por algum motivo, para eu não ficar talvez muito emocionado. Mas recebi ali uma espécie de passe desses espíritos que estavam lá. E eu lembro de ver na parede não sei se era um holograma, uma imagem, assim, uma tela. E eu até falei, é por aqui que vocês assistem a gente, né? E eles falaram, sim, a gente assiste, a gente acompanha tudo, a gente está sabendo de tudo, Então, a gente sabe de tudo. pessoal que está assistindo a gente aí do outro lado, um beijo, obrigado à mentora Sara aí, que
Fenomenal. Com certeza. Você já chegou a ver ela, você não chegou a ver ela pessoalmente ou ela já apareceu em algum dos vídeos? Ela aparece em uma transimagem num vídeo que eu fiz na piscina de ondas lá em Brasília. Aham. E um frame de segundo conseguiu captar o rosto dela. Porque ela é linda, eu achei Eu ela, nunca a é vi. linda ela. Ela é bonita, ela é mais jovem até do que eu imaginava. Ela tem aparência, sabe que os espíritos eles podem, isso é muito dinâmico, Uhum. né? Eles vão moldar a sua aparência, a sua idade, de acordo com várias situações, né? Pode ser velho, pode ser jovem, mas a forma com que ela se apareceu pra gente nesse vídeo, puxa, só a silhueta, você já viu essa imagem, né? Já, já. Que é Até, não sei se foi você ou um inscrito que até coloriu a imagem, né? coloriu, coloriu exatamente a transimagem, isso foi mais recente, e dá para ver nitidamente o sorriso dela, o desenho do queixo, o nariz, a sobrancelha, o cabelo para trás, assim. E aí quando eu vi aquilo, que foi uma inscrita que me alertou, ela me mandou uma mensagem dizendo: para tudo, você vai lá no minuto tal, no segundo tal, tem uma mulher que é um rosto de uma mulher que apareceu. Quando eu vi aquilo, eu tinha certeza que era a Sara, porque só pela luz daquele sorriso, falei, cara, estava no meu lado direito, eu falei, é a mentora Sara. Aí fui perguntar para ela, ela disse que era ela sim. Depois o desenho foi feito, a concepção artística, eu perguntei se estava parecida, ela falou, tá muito bonita, mas tá mais ou menos parecida. Tá mais ou menos parecida, mas ela é linda, cara, ela é muito bonita. Legal, cara. Ela é muito bonita. Embora a beleza, né? A beleza seja algo que está ligado ao ponto de vista, né? Enfim, ela tem traços, eu acho, da última encarnação dela. Ela morou, ela viveu na região sul do país, então ela parece mais com o povo do sul lá, que tem são gerações que vieram após a aparição de europeus ali na região sul, né? Ela tem mais esses traços. Ela me parece muito com a fisionomia das pessoas que viveram na década de 30, 40 até 50, onde utilizavam aqueles coques, né, aqueles brincos em pérola, assim. Ela me aparenta ter essa fisionomia. Cara, eu não vou tomar mais teu tempo, a gente poderia ficar aqui horas e horas, porque o seu trabalho, o seu assunto é fenomenal. Se você quiser deixar algum recado para as pessoas, fique à vontade. Beleza, Fabrício, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre espiritualidade, né? Dizer que eu adoro o trabalho de vocês, o papo de espiritualidade, pedir para as pessoas que estão aqui do canal Rodox, galera, siga o Fabrício aqui no Papo de Espiritualidade, faz um trabalho muito sério. Ele sempre faz postagens aqui de temas que são extremamente relevantes para a gente aprender no nosso dia a dia, colocar em prática. Eu adoro as postagens que ele Obrigado, cara. faz. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade, Fabrício, Obrigado. da gente estar aqui sábado à noite falando de espíritos de resgate, de amor, de luz, né? Tudo faz parte de uma inteligência maior. A gente não sabe nada ainda, mas estamos trabalhando para sermos pessoas melhores, pessoas úteis, né? Pessoas que e eu digo, quando eu desencarnar, eu quero continuar sendo útil, É sabe? verdade. Pode me botar para trabalhar, vou trabalhar, estou trabalhando aqui, não reclamo. Aquela coisa, para de reclamar, sabe? Me ajuda a te ajudar, vamos fazer. Então, levar esse tipo de mensagem para as pessoas, né? Fiquem com Deus, todas as pessoas que estão nos assistindo aí. Não desanimem da vida, a vida é muito difícil para todos, independente da classe econômica, social. A vida é algo muito difícil para todos. Cada um tem os seus desafios de acordo com aquilo que a espiritualidade, que Deus achou que estávamos aptos a segurar essa onda. Às vezes um sofrimento, ele é muito forte, muito duro, mas é porque a gente vai crescer de forma muito rápida também com isso. E nós escolhemos os nossos desafios e a forma com que a gente vai aprender. Então não vamos desistir da vida. Se tem alguém me assistindo aí que está prestes a desistir de tudo, não faça isso. Continue, siga em frente, saiba que existe uma inteligência maior que está por trás disso tudo e que quando você desencarnar ou morrer, como popularmente a gente fala, você não estará sozinho.
Se quiser sapecar uma última pergunta da galera aí, eu estou à disposição. Opa, então vamos aproveitar aqui que o pessoal tá fazendo as perguntas. Eu vou pedir desculpa para todo mundo, porque a gente não vai conseguir responder. Foram aqui, só pelo que eu contei, foram mais de 250 perguntas. Vai ficar muito. é, Não, choveu, cara. Desde que a gente começou a live aqui, o pessoal começou a fazer perguntas. Se você quiser selecionar depois as perguntas que se repetem, Sim, me mandar por e-mail, sim, quando eu tiver um tempinho eu respondo, você pode fazer postagens sim. com essas respostas para a galera não ficar no Eu vácuo, vou, eu vou tá? até pedir permissão para você para deixar salvo a live aqui no Instagram, colocar no meu canal do YouTube Claro. e, se possível, Claro. eu vou, claro, dando os devidos créditos ao canal do Rodox, né? E fazer algumas cortagens de algumas coisas que você falou que eu acho muito importante para a gente colocar. O pessoal tem perguntado muito aqui se você não tem medo. Beleza. Bom, primeiro está autorizado a fazer e usar as imagens aí da forma que você quiser, onde você quiser, tá? Obrigado. Segundo que, sim, eu não sou um super-herói, mas digamos que eu sou o cara que enfrenta o medo. Nós temos que enfrentar, a gente não pode deixar o medo dominar a gente. Claro que eu tenho medo de entrar num lugar e ter um cara lá que vai me fazer algum mal e tal. Então, para isso, eu já resolvi na parte prática, eu tenho um segurança, contratei um segurança. Agora, medo dos espíritos eu não tenho. Né? Tenho aprendido a enfrentar os meus medos. E faça isso também. Enfrente os seus medos. Não precisa ter medo do escuro, não precisa ter medo dos espíritos, o bicho-papão, né? Não precisa ter medo. Tenha luz, sabedoria, o amor de Deus em vocês, o amor de um Mestre Jesus, e enfrente os seus medos. É tão gostoso, é tão prazeroso enfrentar os nossos medos e conseguir, né, sobressair de alguma forma. Então, digamos que em muitas circunstâncias eu sinto ali um pouquinho de medo, né? Eu sempre falo, as minhas pernas travam, da tremedeira. Mas, cara, eu enfrento, sabe? Eu enfrento e tenho superado. Então, tenho hoje uma relação assim com os espíritos quase que natural, é quase como um ser humano, né? Se um espírito aparecer agora aqui e dar um oi, eu acho que cada vez menos eu vou ficar impressionado, sabe? Aquela coisa de, pô, caramba! Não, eu venho trabalhando esse medo, enfrentando, para que eu consiga ter mais sucesso, porque o medo, ele implica em diversas limitações na nossa vida, né? O medo emocional, o medo de se arriscar, não é só o medo do sobrenatural, né? Isso é o de menos, mas o medo limita. Claro que o medo também nos mantém vivos, né? Eu não saio por aí fazendo loucuras, eu tenho medo de altura, né? Eu tenho medo de me colocar em situação de risco, óbvio. O medo nos mantém vivos, isso faz parte do nosso instinto. Mas eu entendi qual foi a pergunta, né? Se é o medo de lidar com o sobrenatural. Tenho muito pouco medo, mas aquele pouco que eu tenho, eu procuro enfrentar. Teve uma pergunta que eu não vou lembrar, que foi logo no início, que eu fui decorando aqui. Se você já sofreu algum ataque durante as investigações, ataque físico, no qual você sentiu que o espírito te atacou? Sim, sim. Inclusive, recentemente eu fiz um corte, que eu estou fazendo os cortes de umas investigações antigas, para a galera que está chegando agora ter acesso, de uma investigação que eu fiz no Clube Cláudio Coutinho, foi lá em Brasília, o pessoal da Arena BSB lá, que faz a gestão do estádio de Brasília, do Mané Garrincha, tem um clube lá, né? Eles pediram para eu ir lá fazer uma investigação, porque os funcionários, os vigias, eles viviam passando por situações sobrenaturais, como, por exemplo, a salinha de descanso deles lá, eles iam dormir e acordavam com a cama chacoalhando, por exemplo. Uhum. Os caras tinham medo e tal. Nesse lugar, quando eu cheguei, eu senti um ataque muito forte, aqui atrás, assim, na costela, como se estivesse enfiando uma faca. A dor que eu senti era como se estivesse sendo espetado. Claro que foi de forma energética, né? Porque alguns espíritos eles estão tão evoluídos para o mal que eles conseguem plasmar no mundo astral armas, né?
Então ele conseguiu penetrar ali a minha energia e eu senti um extremo, muito incômodo, a ponto de não conseguir ficar em pé. Aí eu sento, eu levanto, os ataques continuam. Foi essa investigação que foi pesada e que depois eu dormi e fui levado lá para casa da mentora Sara. Ah, então você foi receber uma espécie de um tratamento lá por conta disso. Eu Deve, tenho certeza, porque no deve, outro dia eu não estava muito bem, cara. deve ter lesado o perispírito, alguma coisa ali, né? Com certeza. Foi bizarro. Eu cheguei em casa, não estava legal, uma sensação muito ruim. Não foi legal. Uhum. Mas eu me coloco à disposição para isso. Faz parte do... Coincidentemente, eu fui levado para a casa dela. Para mim foi um sonho, foi meio que uma viagem astral. E lá com certeza, eu tomei um passe, uma energização especial. Porque no dia seguinte, quando eu acordei, eu já estava bem pra caramba. O pessoal tem falado bastante nos comentários aí, que eu acho que também é uma coisa que está na tua cabeça, que o pessoal está pedindo para você rodar o Brasil aí com as investigações. Não, eu adoraria, né? O que precisa é ele money. Por É isso muito que caro, né? Por isso que é importante o pessoal assistir, o pessoal tá indicando, tá curtindo, né? Deixar passar as propagandas ali para monetizar o canal. Teve uma pergunta. Uhum, pode falar, perdão. Tem uma coisa que eu não tenho dó é de investir no canal. Não Uhum. tenho dó. Não tenho dó de usar o dinheiro em prol do canal, das investigações. Mas, assim, quem sabe no futuro surge um patrocinador que queira bancar expedições norte, sul, leste, oeste, estaria à disposição. Quando tiver condições, óbvio, eu mesmo, por minha conta, eu farei as viagens para fazer a cobertura de vários estados do Brasil. Né? Já fiz isso, já fui para Goiás, já fiz algumas viagens. Né? Até por... Pretendo, em breve, agora ir para o Paraná, né? Tudo por minha conta. Uhum. Mas se aparecer alguém que queira patrocinar essas viagens, seria muito bom, né? Até porque muitas pessoas aprendem com o seu canal, né? Por mais que tenha parte das investigações, muitas vezes você explica as coisas didáticas, né, da espiritualidade, e acaba muita gente aprendendo. A Silvana está perguntando se você sabe, ou a mentora Sara falou, quem ela foi na vida passada e em que época mais ou menos ela desencarnou, se ela já comentou com você. Já, ela não disse muito sobre quem era ela, não. Tá. Aliás, parece que ela não tem, assim, parece que não lembra, sabe? Tá tão distante dela, não tem muito acesso a essas informações, não. Mas ela viveu na região sul do país no século passado, há mais ou menos 100 anos atrás. Bacana. O pessoal É isso? Era isso. O pessoal também está comentando aqui daquela matéria que você fez no Vale do Amanhecer, que foi bem bacana também, né? Que teve a incorporação do. Eu até esqueci do médico. Eu fiz uma postagem dele, cara, que viralizou. Foi para mais de 100 mil pessoas, que ele fala lá que o mundo. Doutor, Oi? Doutor Fritz, Isso. Doutor Fritz e Doutor O Ramon. doutor Ramon, que ele falou que a espiritualidade prepara 7 dias antes, eu fiz uma postagem daquilo, citei teu canal. Eu lembro que em 2 dias foi para 100 mil pessoas, viralizou aquilo. O pessoal tá pedindo para você voltar lá, É mas acho isso. que como você já saiu de lá, é inviável, né, no momento. Sim, mas uma hora eu volto em Brasília, eu tenho contato com esse pessoal lá, eu gosto muito deles, eles gostam muito de mim também. Hum. Fizemos um trabalho lindo lá, consegui fazer um documentário maravilhoso sobre a história do Vale do Amanhecer, né, que foi fundado pela tia Neiva, e lá eu fui muito bem acolhido e também consegui mostrar a beleza da caridade que eles fazem lá, né? Então, salve Deus, como eles falam lá. É um trabalho muito bonito, né? E eu fiquei impressionado, assim, com o que eles te falaram também, né? Foi algo bem, bem bacana. Essa do Dr. Ramon, né, que diz que é a espiritualidade, 7 dias antes do nosso desencarne, eles já estão preparando tudo, né? Hum, Isso é muito pertinente a pessoas que quando estão prestes a desencarnar, começam a ver os espíritos, né? sim. Mais recente agora aqui no Brasil foi a Elza Soares, que desencarnou, Isso. cantora. A neta dela disse que uma das últimas palavras dela foi: eles já estão aqui. Para o pessoal que tem dúvida, a espiritualidade é comum os nossos entes queridos, vó, pai, mãe, desencarnado, virem assistir o nosso desencarne, porque é muito mais confortável para o espírito
sair do corpo e ver pessoas conhecidas do que desconhecidas, né? O pessoal também está pedindo aqui, Rodox, se tem alguma maneira de contribuir com o seu canal, né, para que você continue realizando esse trabalho, se tem algum Pix ou se você não trabalha com esse tipo de questão. Olha, eu não peço dinheiro. Tá. O que eu peço é assistam os meus vídeos, compartilhem os meus vídeos. Se puder não pular a propaganda, já ajuda muito. Você pode ser membro do canal Rodox. R$ 2,99, R$ 2,90, uma coisa assim, super baratinho. E também agora abri a lojinha da canequinha, né? Ó, a caneca do Rodox. Quem quiser comprar a caneca do Rodox vai contribuir também. O link para comprar a caneca está lá na minha comunidade. E no vídeo que eu fiz da caneca tem o link lá. Né? Mas eu não peço dinheiro, eu peço trabalho. Eu quero trabalhar e eu só quero que as pessoas assistam os meus vídeos. Já é uma ajuda, já está participando da corrente. Bacana. O pessoal está pedindo para você voltar também para o Carandiru. Acho que foi um ambiente muito pesado. Vou voltar lá. Hoje é um parque, né? É. Tem que ir de dia lá, tem muita gente. Mas eu conversei com um espírito lá que se identificou como psicopata e disse que fez de tudo na vida. Tudo de ruim, né? Uhum. Mas vou voltar no assim, galera. Vou voltar no Carandiru, tá? Vou voltar nos Mamonas Assassinas, no túmulo, Ah, o pessoal comentou. para fazer mais um documentário. E vou voltar também no local do acidente da TAM, que o pessoal pede muito para eu voltar lá. No local do acidente da TAM, eu tive uma baixa lá, minha pressão caiu, lá foi outro lugar que foi tenso também, né? Mas estou dando prioridade a algumas outras pautas agora, mas vou voltar nesses lugares aí, no Carandiru também. Podem contar comigo. Uhum. Pessoal, Paz e luz. Oi? Paz e luz a todos. Perdão, não escutou. Paz e luz a todos. É verdade. Diga aí, meu amigo. O pessoal está perguntando aqui se esses ataques que você sofreu te causaram algum tipo de doença, algum tipo de coisa material que você não que você sente até hoje. Alguma doença? Não. Graças a Deus não. É muito perigoso, óbvio, né? Uhum. É muito perigoso. Alguns. Não porque eu confio muito na equipe da mentora Sara e no seu Zé. Né? Eles, nesse ponto específico, eles não deixam ninguém voltar comigo, não deixam nada interferir na minha vida. Claro que os meus atos é que vão dizer se coisas boas ou ruins vão acontecer na minha vida, né? Mas quando eu estou trabalhando, gravando vídeo, que eu tô com a mentora Sara lá, não. Eu não tenho medo. Até hoje não sofri nenhuma interferência na minha vida física, né? Graças a Deus, as coisas só estão melhorando. Eu até não sei qual que é a sua opinião, mas eu acho que não é algo para toda pessoa fazer, baixar o aplicativo e tentar, né? Eu fiz uma vez de teimoso aí, ao contrário do que o meu mentor pediu, e eu acabei me ferrando, porque ele até me explicou que quando você acende uma luz numa fazenda, você atrai muito pernilongo, né? E como tem muitos espíritos que querem se comunicar, muitos são ligados à luz e muitos não. Eu usei esse aplicativo, de manhã eu tive contato com o espírito de uma criança e de noite meu filho não conseguia dormir no quarto porque o espírito estava lá para ele, de uma criança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se tem algum preparo, né? Como é que é essa questão? O Ecovox, esses aplicativos, embora ele será algo muito popular no futuro, que todo mundo terá acesso, mas muita coisa vai mudar também espiritualmente falando, né? Os espíritos estarão renovados no planeta regenerado. A interlocução, a interação será outra. Ainda tem muitos espíritos ruins e negativos no nosso meio, tanto no nosso plano físico, terreno, encarnados, quanto espíritos desencarnados ainda, e que querem que a gente tenha a mesma vibração que eles, que a gente vá para a mesma faixa de vibração deles, né? Então, exatamente isso, quando você liga o Ecovox, dificilmente você vai atrair um espírito positivo, porque os espíritos positivos estão trabalhando na luz, estão lá nas colônias, estão estudando, trabalhando. Os espíritos que irão se comunicar com você, em sua maioria, serão espíritos de baixíssima vibração, que ele só vai querer sugar a nossa energia. Então, eles fazem isso com muito mais facilidade daqueles que são ingênuos ou não possuem conhecimento. Então, a porta de entrada ela é muito maior. Quando nós temos o conhecimento, a sabedoria, estudamos isso,
A gente sabe fechar o chakra do plexo solar, por exemplo, impedindo que eles tenham acesso ao nosso corpo astral. Eles conseguem fazer a leitura de que nós não somos tão ingênuos assim. Então a interação é outra, ela vai partir de olha, vou tomar cuidado porque esse aí eu sei que eu não posso mexer. Aquele que já está com a porta mais aberta, eles entram, chutam o balde, abrem a geladeira e fazem o que querem, né? Então muito cuidado. Se você não tem o conhecimento espiritual, né? Busque, é gratuito, tem na internet, tem livros, busque o conhecimento, estude, né? Busque também alguma instituição, algum centro espírita, espiritualista, de acordo com a sua afinidade. Pratique, praticar é muito importante. Pratique, faça parte, leve a sério, que aí você vai ter uma interação com os espíritos de uma forma muito mais segura. E aí sim, não só através do aplicativo, você vai poder buscar interações com o mundo espiritual de várias formas, né? Não só através de aplicativo, Spirit Box, mas vai ser mais seguro, porque você vai saber com o que você está lidando, vai saber afastar aquilo ou vai saber fazer com que aquilo não penetre no seu corpo físico, no seu corpo astral. Meu amigo, Cuidado. eu só tenho a agradecer. Muita gente participou, teve gente até dos Estados Unidos aqui, foi de norte a sul, de leste a oeste, foi bem eclético. Eu fico feliz com isso porque a gente Legal. conseguiu atingir bastante o Brasil e o mundo como um todo. Vou guardar essa entrevista com muito carinho, porque apesar de não conhecer você pessoalmente, você é uma pessoa que demonstra e passa uma energia muito boa. Então saiba que além de você fazer muitas pessoas felizes, essa noite você me fez feliz porque tirei várias lições e me sinto renovado para continuar meu trabalho. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe a mentora Sara, que você possa receber também todo o nosso carinho dos inscritos, né? Para que você continue aí levando paz, amor, dedicação e ajuda aqueles que estão necessitados. Então, Deus te abençoe muito e muito, muito, muito obrigado pela entrevista. Meu irmão, eu que agradeço, mais uma vez, eu agradeço, agradecer a todos que estão online com a gente aí, todos que assistiram, todos que estão assistindo esse vídeo já no gravado, no YouTube, no corte. Obrigado, muito obrigado a todos. E dizer que o teu mentor é forte, viu, Fabrício? Porque eu não gosto de dar entrevista, mas o teu eu sabia que tinha que Eu dar. vou contar eu vou contar um bastidor agora, que quando eu comecei a assistir o teu canal, né? Esse canal surgiu, eu não era espírita, eu era católico, né? Daí veio a pandemia e eu tive um desdobramento com o Chico Xavier, né? Eu já estudava alguns livros e tal, e depois do desdobramento que eu tive com ele, né? Eu comecei a ter várias intuições, que nem você, né? Eu já tinha a logo do meu canal, eu já tinha o que que eu tinha que falar, o que que eu tinha que fazer. E desde os teus primeiros vídeos, eu senti aquela intuição de ter que conversar com você. Mas toda vez que eu mandava um e-mail, né, talvez, acho que o meu mentor, ele falava por intuição que não era o momento. E agora, por último, eu senti uma vontade muito, mas muito grande, né? Eu ficava pedindo para ele, e ele, calma, calma, que a mentora Sara é séria, é cautelosa. Mas eu fico muito feliz de você ter aceitado. Você não tem noção, cara. Que Deus abençoe, viu? Obrigado. Tudo na hora certa, Tudo na Fabrício. hora certa, é isso mesmo. Então, Tchau, obrigado. pessoal. Brigadão. Tchau. Isso aí, pessoal. Então tá bom. Deixa eu só ver aqui. Tchau.